Bom, bom dia a todos. Obrigado, Nassif, a oportunidade da gente vir debater, né? Eu vou me arriscar a dar palpite numa outra área do tema que ele falou, que a mim me preocupa, me impressiona bastante no tema mídia, né? Que a gente nos últimos anos, né, a gente observa nitidamente, né, um processo de resgate social muito importante no Brasil, né? Um crescimento muito grande das chamadas classe B, C, E. E isso, de certa forma, essas novas classes médias, elas passam a ter acesso à mídia. E a mídia tem que descobrir a maneira correta de conseguir transmitir mensagens a essa massa de consumidores de informação e de mídia, né? Eu acho que isso é um grande desafio que a mídia, em todos os níveis, seja televisão, rádio, jornal, papel, internet, vencer esse desafio. Como transmitir informações para essa classe, que é uma classe nova, ela tem características culturais diferentes, ela vê o mundo de uma forma um pouco diferente. Como é que fazer chegar essa informação? Acho que esse é um grande desafio também. Os jornais sensacionalistas têm crescido e os jornais tradicionais têm caído. Sim, mas talvez é porque os jornais tradicionais não estão encontrando o caminho sensacionalista é o mais fácil de acessar corações e mentes, né? Isso é... Então, acho que é um desafio muito grande, né? Como fazer chegar a informação. Eu não sou especialista, não, eu estou falando isso como observador, né? O grande desafio que é. O minuto dos nossos patrocinadores aí. Água Brasil, um conjunto de iniciativas de conservação das águas brasileiras e um convite para você também abraçar essa causa. Tem um banco diferente que liga tudo isso. Banco do Brasil, todo seu. Então, quer dizer, eu acho que o tema que eu queria trazer para a discussão, né, é um pouco uma resposta a uma pergunta simples, né? Eu acho que é uma pergunta que está na mente, está na cabeça de muitas pessoas, da sociedade, tanto aqui no Brasil como no resto do mundo, né? Quer dizer, na energia nuclear, no Brasil, estamos falando do Brasil, mas isso se aplica a cada sociedade individualmente. Vale a pena ter mais, né? O acidente do Japão trouxe essa pergunta, essa questão de novamente. Foi uma questão que eu me arriscaria a dizer que ela está razoavelmente respondida antes do acidente de Fukushima, né? Porque tudo que aconteceu depois os acontecimentos até março de 2011, havia um crescimento muito significativo da aceitabilidade social da energia, bem todo mundo, né? O acidente de Fukushima colocou em xeque esse aumento da aceitabilidade social. A gente tem que voltar um pouco atrás e voltar a essa questão, né? Mas antes de falar especificamente disso, eu acho que a gente merece um pouco, e o Nassif gosta do tema, e energia, né? Estava falando no caso de Belo Monte, eu acho que a gente tem que tentar buscar se vacinar. Quando a gente quer participar do debate energético, e não é o nuclear, o debate mais amplo, a gente tem que se vacinar contra 4 vírus terríveis que comprometem, envenenam a discussão de planejamento energético, tão importante para todas as sociedades, né? Porque a gente pode listar uma série de problemas que a humanidade e as sociedades têm que resolver. Mas eu botaria a energia no primeiro deles, porque se não tiver equacionado o problema da energia, você não tem nenhuma chance de resolver os outros, como educação, saúde, moradia, direitos humanos, a paz. Sem energia não tem chance de resolver os próprios problemas ambientais, né? Então, realmente, se colocaria ele no primeiro lugar. E o debate energético, a gente tem que tentar se vacinar contra esses 4 vírus, né? E o que a gente está chamando de 4 vírus? O primeiro vírus é o sectarismo. O sectarismo por quê? Porque as pessoas que participam ativamente desse debate como especialistas, cada uma delas tem uma história individual, pessoal. Uma história profissional, uma história técnica. E muito facilmente elas tendem ao sectarismo. Entendido o que é sectarismo? É você defender uma determinada posição de uma forma que você defende o que você acredita, usa o ataque ao outro como uma forma de defesa. Aquela velha história, a melhor defesa é o ataque. E a discussão cai facilmente, às vezes, no futebolístico, né? Aquela você querer provar que o seu time é o melhor. Essa discussão, esse sectarismo é muito, muito pernicioso no debate. O segundo vírus que a gente tem que tentar se imunizar é o mito da panaceia.
Porque o debate, muitas vezes, levado pelo próprio sectarismo, ele acaba sendo permeado por uma ideia que ninguém fala, mas é que está por trás de todo o discurso, é que existe uma panaceia, ou seja, existe uma solução única, miraculosa, que resolve todos os problemas. Evidentemente, isso não existe em lugar nenhum para nenhum problema, e menos ainda para o problema da energia, dada a sua grande complexidade. Quanto mais complexo o problema é, menos possível é que exista panaceia para resolvê-lo. E é um problema de altíssima complexidade com planejamento energético que não pode ter panaceia. Então a gente tem que se policiar para não cair no mito da panaceia. Tá? E o terceiro mito, quer dizer, o terceiro veneno, é um problema de natureza técnica. Né? Mas incrivelmente a gente vê técnicos de altíssimo nível cometendo esse erro básico, que é confundir potência com energia. Tá? Esse erro é recorrente. As pessoas falam em planejamento energético e falam em números de potência. Ora, potência não significa nada. Potência, como potencial de fazer alguma coisa. Não se quer potência, se quer energia. Energia é potência vezes tempo. Então, nesse debate, então, essa confusão entre potência e energia leva a se comparar coisas que são incomparáveis. Se compara megawatts hídricos, por exemplo, com megawatts eólicos e com megawatts de gás natural, com megawatts nucleares, que são animais completamente diferentes. Não se pode comparar esses megawatts. Por que não se pode comparar? Simplesmente porque o megawatt, ele é a potência, mas a energia só vai acontecer quando essa potência funciona num determinado tempo. E cada uma dessas alternativas energéticas tem restrições de funcionamento bastante diversas. Né? E isso é especialmente importante quando a gente trata de energias renováveis, que são aquelas que são submetidas às mais severas restrições, dado o seu próprio caráter de renovabilidade. Então, por exemplo, 1.000 megawatts hidrelétricos no Brasil, para hidrelétricas antigas, representam, na prática, 550 megawatts médios. Tá? É o fator de capacidade média do Parque Hidrelétrico Nacional instalado. As futuras hidrelétricas terão fatores de capacidade menores, a gente vai ver até as razões por quê. Agora, quando a gente fala em energia eólica, 1.000 megawatts eólicos não são a mesma coisa que 1.000 megawatts hídricos, porque o fator de capacidade de energia eólica ele é muito variável dependendo do local, mas em média ele não vai chegar nunca a 55%, em nenhum lugar do mundo chegou, né, nas experiências acumuladas. 1.000 megawatts de gás natural não pode ser comparado com esses 1.000 megawatts eólicos, porque o gás natural ele opera com fator de capacidade para lá de 90%, tá? Dependendo da continuidade da logística de suprimento do gás natural. Quer dizer, 1.000 megawatts nucleares também não pode ser comparado, porque também opera com fator de capacidade da mesma ordem de grandeza do gás natural do carvão. Então a gente não pode comparar coisas que não são comparáveis. E a confusão da potência com a energia leva a comparações e a conclusões completamente equivocadas. Né? Um equívoco típico é esse que o Nassif se referiu anteriormente, que é vender energia eólica como panaceia. Ela é um derivado, é uma mistura de dois mitos. Primeiro da panaceia e segundo a confusão da potência com a energia. Tá? E o quarto mito, o quarto veneno, desculpe, eu acho que, me arrisco a dizer, é o mais polêmico, é o que eu chamo de mercantilização do tema energia. A gente diz, eu antigamente fazia essa apresentação, falava de 3 mitos, eu incluí o quarto, a mercantilização, porque eu escutei de um brilhante e respeitadíssimo consultor do setor energético nacional fazer a seguinte afirmação: não me importa se a eletricidade vem do cocô da galinha ou da fissão do átomo, eu quero saber quanto é que ela custa e eu quero a mais barata. Essa afirmação tão taxativa faz a gente refletir um pouco. Isso implica entender uma usina de geração de energia como uma fábrica de megawatts-hora. Né? Acontece que quando a gente fala em grandes blocos de geração de energia, como uma grande hidrelétrica, ou como uma usina nuclear, ou como uma infraestrutura de suporte à operação de usinas térmicas a gás natural, a gente não pode ver cada usina individualmente como uma simples fábrica de megawatts, porque fornecimento de energia elétrica, assim como educação, saúde, saneamento básico, são serviços públicos. Ora, serviços públicos
eles têm uma característica diferente das mercadorias normais. O que faz a diferença? Serviço público são aqueles serviços essenciais para que a sociedade possa sobreviver, a própria economia possa evoluir. Né? Então, esses serviços públicos, a sua prestação leva junto um número enorme de externalidades, tanto positivas quanto negativas, que não são captadas pelo preço de mercado desse serviço. Então, a gente não pode entender como uma simples commodity. Como a gente não entende educação como uma commodity, não entende saúde como uma mera commodity, né? Podia responder a ele, então não importa qual é o serviço, eu vou fazer uma operação de ponte safena, não importa qual é o hospital, eu quero saber qual é o mais barato. Será que a gente pensa assim? Não é normalmente o que a gente pensa, né? Por isso tem as externalidades associadas a uma operação de ponte safena que podem ser terríveis a nível individual, né? Então, essa visão mercantilista de um serviço público, eu acho que ela é muito perigosa, né? E a gente tem que tomar cuidado. E eu não quero dizer em absoluto que o preço não seja importante. É óbvio que ele é muito importante. Que o preço, em última análise, é pago pela própria sociedade. Agora, entender como assim o preço como árbitro definitivo, o preço definido em leilões, como árbitro definitivo do planejamento energético, me parece uma coisa perigosa a longo prazo. Por quê? Um exemplo bastante típico desse aspecto de como o preço de mercado não é capaz de captar todas essas externalidades é um fenômeno recente. Por exemplo, o último leilão de energia eólica, de energia reserva de biomassa e energia eólica, ele apresentou preços de venda chegam a ser 50% inferiores aos mesma energia vendida no ano passado. Né? Ora, o que aconteceu algum breakthrough tecnológico na área de energia eólica ou de biomassa para ver essa redução de preço? Não sou especialista da área, mas não me parece ter acontecido. O que aconteceu? Eu não sei a resposta, né? Mas deve existir. Né? Então, um preço que tem uma flutuação dessa magnitude, certamente ele não está captando, ele está captando fatores conjunturais, né? E é discutível quais são. Então, a mercantilização também, a gente deve buscar tentar se vacinar contra esse quarto vírus da mercantilização. Bom, então, voltando aí ao tema, pergunta inicial, energia nuclear no Brasil, vale a pena ter mais? Né? Essa pergunta não admite resposta simples e única. Primeiro ponto importante é que a gente tem que botar isso numa escala de tempo. Então, a gente vai tentar responder essa pergunta. Vale a pena ter hoje? E, eventualmente, hoje, o passado, a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode fazer essa pergunta se valeria a pena ter hoje, fazendo uma retrospectiva do passado recente, no horizonte aí 2000, 2011. Depois a gente pergunta, vale a pena ter amanhã? E amanhã, em planejamento energético, estamos falando do horizonte de 10 anos, então vamos tentar ver o horizonte de 2011, 2020, que é o horizonte do planejamento decenal do governo federal. E vale a pena ter mais no futuro próximo, aí eu estou falando do horizonte 2020, 2030, que também é o horizonte do planejamento de longo prazo do governo federal atualmente, e eu me arrisco a fazer uma pergunta para o futuro distante, né? Vale a pena ter mais no futuro distante? Aí estou falando do horizonte pós-2030, que não é abordado pelo planejamento governamental. Bom, quando a gente fala no vale a pena ter hoje, né? A primeira constatação, né, é que no mundo dominado, né, pela energia térmica, né, ou seja, 82% da eletricidade produzida no mundo é de origem térmica, sendo que 67% é fóssil e 15% é nuclear. Nesse mundo, o Brasil tem, além da jabuticaba, só tem outra coisa que só tem no Brasil, é o sistema elétrico como o nosso. Não existe nada equivalente ao sistema elétrico brasileiro no mundo. Então a gente primeiro alerta, cuidado com alguém ver das lições de fora. Não adianta você pedir uma excelente consultoria inglesa ou americana para te dizer qual é a melhor maneira de gerir o sistema elétrico, porque eles não sabem, eles não entendem, porque eles não vivem esse problema. Então a gente tem que tomar cuidado de buscar exemplos externos quando fala de sistema elétrico, porque nós temos aí 85% da eletricidade gerada no Brasil, isso varia ano a ano, mas a gente fala em todo 85%, é energia renovável, energia hídrica, limpa e supostamente barata. Aí tem outra discussão. E esse fator
né, dessa jabuticaba que é o sistema elétrico brasileiro, ele traz como reflexo o fato do Brasil ter economizado, evitado uma quantidade enorme de emissões de gases de efeito estufa. Então também, se preocupar com gases de efeito estufa no setor elétrico brasileiro parece se contrariar aquela regra de Pareto da curva ABC. Certamente o setor elétrico brasileiro não é um contribuidor significativo para a geração de gases de estufa no Brasil. Existem outros vilões no Brasil que não são o setor elétrico, com certeza. E a primeira, um estudo feito, aí que deixa a referência aqui, um estudo acadêmico feito sobre o tema, diz que no período 2000-2006, a geração hidrelétrica no Brasil evitou a emissão de 1,7 bilhões de toneladas de CO2. O nosso segundo carro-chefe, em termos de redução de emissão de gás de efeito estufa, que é o programa do álcool combustível, né, do bietanol, como combustível líquido, principalmente para o transporte, né, ele economizou cerca de 170 milhões de toneladas de CO2. Pô, 5 minutos só já vai acabar? E aí a primeira surpresa aparece, né? Em termos de evitar emissões de CO2, a hidroeletricidade é muito mais efetiva do que o álcool combustível, uma coisa que não é instintivo, né? Essa é a primeira surpresa. A segunda surpresa aparece que a geração elétrica nuclear de 2 usinas, somente 2.000 megawatts instalados, ele economizou cerca de quase 40% daquilo que o programa do álcool economizou. Ou seja, realmente, produzir eletricidade com fontes não emissoras de CO2 é um caminho extremamente efetivo se a gente quer realmente minimizar os problemas causados pelo CO2 na atmosfera. Bom, esse é um estudo também recente, eu passo rapidamente, porque esses estudos de emissão de CO2 por fonte de energia eles são muito polêmicos. Existem inúmeros estudos no mundo com bastante vieses, com resultados com grande dispersão. Porque esses estudos são extremamente sensíveis às hipóteses, né? E dependendo da hipótese que se coloca, se chega ao resultado que se quer em última análise, né? Então a gente vê estudos do Greenpeace, vê estudos da Agência Internacional da Energia Atômica. É evidente que esses dois estudos têm vieses, né? Então a gente, também um estudo recente, feito por esse mesmo grupo que fez o estudo anterior, fez esse estudo para as condições brasileiras, específicas, né? Com hipóteses fundamentadas na situação, na realidade brasileira, sem considerar médias ou números mágicos internacionais. E a gente chega também a uma conclusão interessante, né? A energia eólica e a energia nuclear praticamente emitem a mesma quantidade de gases de efeito estufa numa análise de ciclo de vida. Estamos falando do berço ao túmulo, né? A geração berço ao túmulo. Uma coisa que a mim pessoalmente me surpreendeu também é o fato da energia fotovoltaica e a de bagaço de cana gerarem bem mais do que a eólica, tá? Também não é instintivo, não é instintivo, a gente acha que é mais ou menos a mesma coisa. Nenhuma gera, não é bem assim, né? Na realidade, se a gente quer efetivamente políticas para redução de emissão de gases de efeito estufa no setor elétrico, as prioridades no Brasil, e eu me arrisco a dizer no mundo todo, sem dúvida são a energia nuclear e a energia eólica, combinadas, né, da maneira mais eficiente possível. Bom, e aqui no Brasil não custa nada a gente lembrar, né? Esse energético associado à energia nuclear, que é o urânio, o Brasil as reservas conhecidas desse minério, elas estão concentradas, 75% delas estão concentradas em 6 países, dos quais o Brasil é um deles. Mas um ponto interessante também é que a prospecção de urânio aqui no Brasil parou há décadas, né? E olhando pelo ponto de vista geológico, a maior reserva de urânio do mundo é a Austrália. E a área do pré-cambriano, os solos pré-cambrianos na Austrália e no Brasil são quase da mesma extensão. Então, muito provavelmente, as reservas brasileiras são da mesma ordem de grandeza das reservas australianas. Então, muito provavelmente, o Brasil é a primeira, se não, pelo menos a segunda maior reserva de urânio. Bom, e esse outro aspecto importante, que tem a ver com aquilo que a gente falou do fator de capacidade, né? A energia hídrica é um dom, uma dádiva da natureza, que o Brasil, as gerações passadas souberam aproveitar, né? Ela traz uma série de vantagens, mas traz alguns desafios na sua gestão. O primeiro desafio da gestão, que é comum a qualquer energia renovável, é como gerir a sazonalidade da oferta. Porque a sazonalidade da oferta é intrínseca à renovabilidade. Então aqui no Brasil a gente diz, não, mas o Brasil é um país de dimensões continentais. Então quando
quando, grosso modo, se chove no sul, se está seco no sudeste, chove no nordeste, a gente compensa, faz trocas energéticas entre as regiões, isso aí se compensa e fica tudo bem. Infelizmente, isso não é verdade. Apesar do Brasil ser continental, se a gente traçar um gráfico de energia natural afluente nas 4 regiões principais hídricas brasileiras, a gente vai ver que elas estão praticamente em fase. Tá? Onde as máximas acontecem quase que simultaneamente. A exceção é o sul. Mas o sul é um sistema, e esse sul é o sul hídrico, não envolve a bacia do Rio Paraná, que é considerada no sudeste. Então o sul é muito pequeno, não é capaz de compensar o resto do país. Então, esse é o primeiro desafio de gestão do sistema. O segundo desafio tem a ver com a amplitude da sazonalidade. Quer dizer, por quê? A energia hidrelétrica no Brasil foi desenvolvida inicialmente na região sudeste, em especial. Eu diria que a razão do Rio e São Paulo serem os centros de desenvolvimento econômico do Brasil está fortemente associado às 2 hidrelétricas implantadas no início do século XX, tanto em São Paulo quanto no Rio, em Riborne, aqui em Cubatão, e Ribeirão das Lajes, lá do Rio. E foi o moto da própria industrialização do Brasil. Talvez se tivessem feito uma hidrelétrica em Curitiba, talvez nós tivéssemos hoje um centro bem maior lá na época, né? Bom, então a amplitude da sazonalidade no Sudeste é bastante razoável, da ordem de 3:1. Quer dizer, a máxima é 3 vezes a mínima. Quando a gente vai para o Nordeste, essa relação fica um pouquinho pior, mas ainda é bastante razoável, é da ordem de 5:1. Agora, quando a gente vai para o Norte, que é onde se resta 90% do potencial hidrelétrico a ser aproveitado, essa amplitude é de 10:1, o que explica o baixo fator de capacidade das novas usinas implantadas lá em Belo Monte, Giral, Santo Antônio, e as futuras terão limitações do seu fator de capacidade, que mais não seja pela grande amplitude de variação da energia natural fluente nessa região, somadas às restrições ambientais para se construir reservatórios que seriam capazes de fazer frente a essa sazonalidade. Quer dizer, e o Brasil tem uma caixa d'água, né? A gente não sabe, não pensa nisso, mas o Brasil tem uma enorme caixa d'água, que esse quadrilátero envolve os estados aqui de Goiás, Minas Gerais e São Paulo, onde estão concentrados quase 70% da capacidade de armazenamento de eletricidade do Brasil. Que a água no reservatório é eletricidade armazenada, é a maneira mais eficiente de armazenar eletricidade dentro de um reservatório de uma hidrelétrica. Quer dizer, então isso implica que o sistema tem uma grande dependência de onde, quando e quanto chove. Essas 3 coisas combinadas. E isso explica o famoso apagão, cujo apagão de 2001, onde nitidamente esse gráfico tenta mostrar os gráficos. A curva azul mostra a energia natural afluente, a curva verde, a energia armazenada nos reservatórios. A gente chegou em 2001 com baixa energia natural afluente, baixo nível de água armazenada no reservatório. A única opção, não havia energia térmica implantada no país disponível para compensar isso aí. A única solução é reduzir a produção, com todos os impactos sociais e econômicos que tiveram na época, né? Aqui cabe uma curiosidade, né? Nessa época, em janeiro de 2001, entrou em operação Angra 2. E foi uma mera coincidência, né? Não tem nada a ver com planejamento. E Angra 2 foi bastante importante naquele momento, que injetou 1.350 megawatts na ponta do sistema, fazendo com que os efeitos desse apagão, pelo menos na ponta da rede da linha de distribuição, que é o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, fossem bem menores do que potencialmente poderiam ser. Fato curioso também, aconteceu um fato único na indústria nuclear mundial. Foi a primeira vez que uma usina nuclear, no seu primeiro ano de funcionamento, atingiu 93% de fator de capacidade. Quer dizer, um caso único. Sempre uma instalação industrial desse porte, no seu primeiro ano, sempre existem problemas a serem resolvidos. Se espera que ela tenha um fator de capacidade menor. Não, ela teve 93%. Um caso único na indústria mundial, na indústria nuclear mundial. Bom, então essa eletricidade no Brasil, que cresceu de uma forma quase exponencial, né, a gente pode considerar uma epopeia aqui no Brasil, em 1950, praticamente só tinha Billings e Ribeirão das Lajes no Brasil, mais algumas pequenas usinas em Minas Gerais. De lá até lá, nós construímos um parque de quase 80 mil megawatts, quase chegando aos 90, próximo a chegar aos 100 nos próximos anos. Ou seja, uma epopeia, né, que a gente deve aos nossos antepassados. Não tão antepassados, muitos deles estão vivos e ativos ainda, né? Fizeram parte dessa epopeia. Bom, mas a capacidade de armazenamento desse parque
ela não cresceu na mesma proporção que a potência instalada. Ela deu 2 grandes saltos no início da década de 60, com as usinas de Minas, Furnas, as usinas de Furnas, Três Marias, e depois dá um grande salto no início da década de 80, com a entrada em operação das grandes usinas gestadas durante os governos militares, Itaipu, Tucuruí. Né? Então, e de lá para cá, essa capacidade de armazenamento cresce marginalmente. Então, a gestão segura de um sistema, o apagão mostrou que o Brasil precisa evoluir para um sistema hidrotérmico. Ele não pode ser um país sempre, nenhum sistema pode ser 100% renovável, porque senão o risco da sazonalidade é muito elevado. Precisa ser um sistema hidrotérmico. E como é que se gera um sistema hidrotérmico? É tomando decisões em tempo real. O operador nacional do sistema, ele tem que decidir, ele usa a água dos reservatórios, e se ele usar, ele pode chover depois, a água completada, e a decisão dele foi perfeita. Mas pode ser que não chova e ele venha a ter déficit no futuro. Ou seja, um balanço de custo presente e custo futuro. Ou ele pode decidir ter um valor, economizar água e despachar energia térmica que tem um custo mais elevado. E aí chove depois, ele desperdiçou. Ou então não chove e a decisão foi correta. Ou seja, o operador nacional do sistema, ele passa permanentemente lendo a mente de São Pedro. O que São Pedro vai fazer no curto, no médio e no longo prazo, nessas diferentes casas de tempo, tomando decisões em tempo real do que fazer, o que despacha. Obviamente é uma visão extremamente simplificada de um problema muito mais complexo, problema único do sistema elétrico brasileiro. Os outros países não têm esse dilema, essa decisão em tempo real, porque despacha energia térmica. A energia renovável, a parcela hídrica, ela é complementar, a base é térmica. Aqui no Brasil a base é hídrica. Isso é um caso único. Quer dizer, se a gente observar historicamente desde o apagão de 2001, a contribuição térmica, e por isso o sistema hidrotérmico, ela tem variado ano a ano, mas ela passa por um mínimo de cerca de 7% em 2008, 2009 e um máximo de 11% em 2010. Né? E aí, numa discussão, eu fui provocado num debate, dizendo, não, mas você está enrolando, isso aí está usando os números para enganar. O fato de você ter tido essa geração térmica não quer dizer que o sistema permanentemente, ao longo de todo o ano, pediu geração térmica. Pode ser que tenha momentos que a hídrica atenda perfeitamente, só em alguns momentos precisa da térmica. Será que isso é verdade? Eu não sabia responder. Mas a gente desdobra esses dados na geração mês a mês. E tem até os dados na geração dia a dia, mas aí o gráfico fica difícil de compreender. O mês a mês já é ruim. O que esse gráfico mostra? O mesmo que o anterior, só que mês a mês. E a gente identifica que naquele mesmo período, a máxima geração térmica foi de cerca de 9.500 megawatts médios. Aconteceu em janeiro de 2010, e a mínima foi de 2.015 megawatts médios, que aconteceu em agosto de 2009. E aí, vendo esse gráfico, uma outra pessoa me provocou, disse, não, mas isso aí é enrolação. Essa mínima, que é geração térmica, ou seja, aquele patamar mínimo que é necessário o tempo todo, isso é justamente por causa das usinas nucleares. Como elas têm flexibilidade operacional, o operador é obrigado a despachar as usinas nucleares. Será que isso é verdade? Essa é fácil contestar. Não é verdade, porque as usinas existentes em Angra dos Reis não têm não conseguem gerar 2.015 megawatts médios. A geração dela é inferior a isso. Então, na realidade, o operador usa o nuclear e ainda usa mais energia térmica e de outras fontes, como gás natural, carvão mineral. Quer dizer, então o custo, quando você analisa custo de geração elétrica no Brasil, quando energia térmica, a análise é diferente da análise de custo no caso de outros países, porque aqui no Brasil nós temos a energia térmica que é complementar à hídrica. Então você precisa ter ela disponível. Então o primeiro custo é o custo da disponibilidade, é o custo de existir da instalação sem gerar nada. E aí, conforme você vai gerando, ou à medida que você vai aumentando o fator de capacidade, você vai agregando o custo do combustível. Tá? E aí a gente identifica 3 nichos de competitividade para a composição dessa parcela térmica. Tem uma parcela que opera todo ano, o ano todo. Ou seja, opera com alto fator de capacidade. Tem outro nicho de uma parcela que opera todo ano, mas não o ano todo. E aí a gente identifica outro nicho de competitividade. E ainda tem uma terceira parcela que não opera todo ano e quando opera por pouco tempo. Aí você tem um outro nicho de competitividade. Ou seja, a grosso modo, existe o parque térmico nacional tem que ser composto de uma parcela
de geração a derivado de petróleo, que é a solução mais econômica para o baixo fator de capacidade, onde o gás natural é predominante, que é a parcela que opera todo ano, mas não o ano todo, e uma parcela nuclear, que é aquela mais competitiva para operar todo ano e o ano todo. Quer dizer, então, nesse caso, o contexto aí da operação das usinas de Angra 1 e 2 é só para lembrar de um ponto, né? Angra 1 ficou apelidada de vagalume, porque ela tinha um baixo fator de capacidade no seu início de vida por uma série de problemas técnicos. Realmente isso é verdade, é um fato, né? Incontestável. Né? Porém, os problemas foram resolvidos e não saiu na primeira página. Assim. Se a gente operar o fator de disponibilidade acumulado em 12 anos da usina de Angra 1, chega a 78% e Angra 2 86%. Quer dizer, isso coloca Angra 2 no primeiro quartil das usinas de melhor desempenho no mundo. Angra 1 não está nesse primeiro quartil, ela está no terceiro quartil. Né? Mas um desempenho que não faz vergonha, dado que é uma usina mais velha também, né? Tem que se considerar isso. Então, se a gente pegar essa gestão segura do sistema hidrelétrico, hoje nós temos uma capacidade instalada nuclear de 2.007 megawatts, o que propicia uma geração nuclear média mensal de cerca de 1.700 megawatts média. A mínima geração térmica do período foi de 2015. Então já se viu que não é só por causa das usinas. A necessidade térmica é maior do que a capacidade existente nas nossas usinas. Se não houvesse Angra 1 e 2 no sistema hoje, né, a mínima geração térmica, aqueles de 2015, tinham que ser gerados apenas pelas térmicas fósseis. E isso criaria custos adicionais no período, né, de cerca de 2,5 bilhões de reais para o consumidor de eletricidade, se a energia nuclear fosse substituída por outro tipo de energia fóssil, como gás natural ou carvão mineral. Não vale dizer, não podia ser substituído por hidrelétrica. Aí não vale. Pô, você tem coisa porque a hidrelétrica já não atendeu. Então não vale comparar com a hidrelétrica. Tá? Então 2,5 bilhões para o consumidor, o que representa 25% do investimento em Angra 3, só para ter uma referência, e 80 milhões de toneladas de carbono para o meio ambiente. Tá? O que representaria 40% daquelas emissões que foram evitadas pelo etanol, pelo uso do etanol. Então, tentando responder a pergunta, valeria, que não dá para mudar o passado, né, ter mais hoje, ou seja, num cenário de gestão segura, no contexto de gestão segura do sistema interligado nacional, onde existe uma geração mínima de térmica na base de 2.000 megawatts e mais 8.000 megawatts médios complementares, aí aquela continha que a gente viu, a gente facilmente identifica que se houvesse Angra 3 operando hoje, essa parcela poderia ser plenamente atendida a menor custo e sem gerar gás de efeito estufa. Né? Quer dizer, o nicho de competitividade nuclear, esse gráfico mostra os máximos e mínimos de geração térmica ano a ano, é aquele patamar mínimo de necessidade do sistema. Esse é o nicho de competitividade nuclear. No futuro, no amanhã, desculpa, horizonte 2020. Ora, existe um enorme potencial hidrelétrico nacional, e aqui eu me permito fazer um discurso veemente, que se a gente não aproveitar esse potencial hidrelétrico, a gente está hipotecando o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Não tenha dúvida disso. Né? Então a questão é, ele tem que ser aproveitado de uma forma racional, respeitosa com o meio ambiente. Não deixar aproveitar vai no sentido, eu também não gosto de teoria conspiratória, mas vai atender a interesse de alguns, facilmente identificáveis quem são. Tá? Então, bom, mas 90% desse potencial está na Amazônia. Tá? E a maior parte dele, o que eu acho mais complicado, é o fato da maior parte dele ser de pequeno e médio porte. Porque os grandes potenciais já estão sendo aproveitados, Belo Monte, Giral, Santo Antônio, existe ainda algum potencial de grande porte no Rio Tapajós, mas depois do Tapajós, os potenciais são de pequeno e médio porte. Então a coisa fica um pouquinho complicada. Por que complicada? Porque na Amazônia, naturalmente, existem restrições ao aproveitamento ligadas à distância dos centros consumidores, à topografia que limita as áreas alagadas, que tem a ver com a própria topografia, dessa queda do Planalto Central para a Amazônia Suave, e o uso do solo é extremamente controverso na Amazônia. E
o aproveitamento hidrelétrico é extremamente guloso em uso do solo em termos de reservatórios e linhas de transição. Esse problema tem que ser resolvido, o conflito entre o uso do solo para aproveitamento hidrelétrico e para outros usos, como áreas indígenas, unidade de conservação e toda essa lista de problemas que a gente está acostumado a ver na mídia toda hora. Né? Bom, mas mesmo assim, né, nesse contexto, o plano decenal de energia prevê um crescimento ainda significativo nesse horizonte de energia de oferta hídrica, cerca de 35 mil megawatts instalados adicionais nesse horizonte. Isso aí é o número do plano decenal de energia. Tá? Quer dizer, agora, esse aumento vai ocorrer com uma contínua perda da capacidade de armazenamento. Esse gráfico mostra, e esse gráfico é tirado do plano decenal de energia, não sou eu que estou inventando isso não, é a relação, é o índice de vulnerabilidade do sistema à sazonalidade, que é a relação entre a energia acumulada nos reservatórios dividido pela carga do sistema ao longo do tempo. Quanto menor esse número, mais vulnerável o sistema é à sazonalidade. Ou seja, existe uma contínua perda de autorregulação da hidroeletricidade nova, requerendo aumento nas parcelas térmicas, tanto de base como de complementação. Bom, e quando a gente fala regulação hidrotérmica, a gente está referindo a garantir que a demanda está todo o tempo sendo atendida, independente das flutuações da energia natural fluente. Ora, o Plano Nacional de Energia, Plano Decenal de Energia, ele prevê um significativo crescimento na oferta das novas renováveis, vamos chamar assim, né? Que é basicamente a energia eólica e a energia de biomassa. Significa um aumento de cerca de metade do aumento previsto pelas hidrelétricas, 14 mil, cerca de quase 15 mil megawatts. Ora, mas essa expansão da oferta das novas renováveis, elas colocam novos desafios aos sistemas elétricos, não só o brasileiro, mas os outros do resto do mundo. Porque essas novas renováveis, elas não têm autorregulação. Ou tem muito menos, a autorregulação delas, por exemplo, a energia eólica não há possibilidade de autorregulação do sistema. A energia de biomassa, ela até tem, desde que você consiga armazenar e transformar o bagaço em pequenas pellets, ele tem alguma capacidade. E a energia solar também não tem capacidade de autorregulação. Quer dizer, elas requerem complementação térmica numa dinâmica mais rápida que a hídrica, porque a sazonalidade da eólica e da biomassa são mais rápidas do que da hídrica. A constante de tempo da sazonalidade é menor. Não é? Por exemplo, o fator de capacidade média das hidrelétricas brasileiras é 55%. O fator de capacidade média das usinas de biomassa brasileiras chega a perto de 60%. Né? Que é o ciclo das colheitas. Né? Aí a energia eólica, a experiência brasileira é muito limitada, mas no mundo isso chega a coisa de as melhores eólicas operam 30 e poucos %. Tá? As melhores. Aqui no Brasil a gente não tem experiência acumulada, esse tema é polêmico, mas quem tiver dúvida entra no site do ONS e verifica o fator real de capacidade apurado nas eólicas que funcionam no Brasil hoje. Né? Esse o Nassif, economista, isso é uma bolha. Essa bolha vai estourar alguma hora. É uma bolha. Né? Inflar o fator de capacidade futuro das usinas eólicas no Brasil cria uma bolha econômica que vai ter que ser resolvida em algum lugar, em algum momento. Né? Bom, então isso pede mais regulação térmica. Quer dizer, nesse contexto aparece a Angra 3 no plano decenal, entrada em operação em 2015 com 1.405 megawatts. Isso é uma imagem recente das obras de Angra 3, recente já estou 24 de outubro, estou precisando atualizar a foto, porque essas imagens estão muito dinâmicas. Né? Então, lá com quase 3.500 trabalhadores no canteiro de obras hoje. Opa, não foi? Bom, aí uma pergunta, Angra 3 significa realmente mar nuclear? Como a gente escuta às vezes na notícia, o governo está tomando a opção pelo nuclear. Será que isso significa a opção por nuclear? Acho que não. Significa apenas manter a parcela nuclear na geração térmica de base que o sistema irá requerer a mínimo custo sem gerar gás de efeito estufa. Isso não significa de uma decisão, de uma opção pela geração nuclear, o fato posto em Angra 3. Então, respondendo a pergunta, amanhã, nesse horizonte, vale a pena ter mais? Num cenário, num contexto de manter a expansão da oferta, num cenário de novos aproveitamentos hidrelétricos a fio d'água e crescente geração eólica e biomassa, a resposta eu acho que é sim.
para Angra 3, por razões que a gente acabou de ver. Bom, e esse sim a gente diz, não, eu também a gente vê na mídia, já vi várias perguntas, já vi, o mundo todo está abandonando essa energia, como é que o Brasil insiste neste absurdo que é a energia nuclear, perigosíssima, fim do mundo? Isso é muito comum, esse tipo de postura, né? Bom, é interessante, não sou eu também que estou dizendo, quem está dizendo aí é a unidade de inteligência do The Economist. A perspectiva dos países que têm os 10 maiores parques nucleares no mundo, no horizonte de 2020, em todos, sem exceção, a previsão de crescimento. Desculpa, a exceção de 2 países, a Alemanha e o Japão. A Alemanha, por uma razão política, que eu terei enorme prazer em discutir durante o debate, e o Japão, porque simplesmente o Japão perdeu uma capacidade instalada muito significativa com o acidente de Fukushima. O acidente de Fukushima destruiu uma parcela da capacidade instalada japonesa, né? Pelo menos os 4 reatores de Fukushima Daiichi estão fora, 4 que significam cerca de 5 mil megawatts que saíram do sistema japonês, de enxofre, né? Então, realmente, no Japão se prevê alguma redução. Nos outros todos, a projeção é de crescimento. Então, essa é a história de que o mundo todo está abandonando. Cuidado quando disputarem isso. Bom, e no futuro próximo? Bom, no futuro próximo, a gente no amanhã, a expansão da oferta é sustentada pela hidroeletricidade. Bom, no futuro próximo, será que dá para continuar sustentando a hidroeletricidade, sustentar a expansão da oferta? Essa tabela não é minha também, essa tabela consta do Plano Nacional de Energia 2030. É a avaliação feita pela empresa de pesquisa energética sobre o potencial hidrelétrico brasileiro, que divide em classes, tá? Em crescente grau de dificuldade no seu aproveitamento. E ele conclui que, a partir de 2000 até 2030, depois de 2025, praticamente estão esgotadas os aproveitamentos hidrelétricos que não têm, que têm poucos problemas ligados a problemas ambientais e polêmicas do uso do solo. De lá até 2025 você consegue chegar, depois de lá já fica pior do que já é hoje, né? Hoje já é complicado. Né? Quer dizer, mas mesmo assim o Plano Nacional de Energia 2030, que é o documento em vigor, ele deverá ser substituído, revisado ano que vem pelo Plano Nacional 2035, foi lançado em 2007, o Plano Nacional 2030, ainda continua apostando, como é importante, no aproveitamento hidrelétrico do país. Como eu disse antes, não podemos abrir mão dele. Então há uma expansão significativa até 2030. Também uma expansão significativa nas fontes alternativas, um crescimento bastante grande na energia eólica, na energia de biomassa e as PCHs e centrais a resíduos, se considera também essa expansão e esse crescimento. E, obviamente, junto com isso, tem que haver uma expansão do parque térmico, pelas razões que nós já vimos. E aí aparece o líder de expansão do parque térmico, é o gás natural, tá? Seguido das centrais nucleares, as centrais a carvão e outras centrais térmicas. Né? Então, também falar que construir 4 usinas nucleares, o Pedro está... A opção nuclear, não é opção nuclear, é uma opção composta junto dessa cesta de alternativas. Não existe nenhuma decisão política de se fazer energia nuclear, a decisão de composição dessa cesta, inclusive um papel bastante limitado. E aí aparece no Plano Nacional de Energia 2035 a expansão nuclear de cerca de 4 mil megawatts até 2030, sendo 2 mil no Nordeste e 2 mil no Sudeste. Né? Bom, então respondendo à pergunta, o futuro próximo, vale a pena ter mais? E aí qual é o contexto? É o contexto de manter a expansão da oferta, que não podemos parar de expandir a oferta, senão a gente para o desenvolvimento do país. Mantendo a expansão da oferta, num cenário em que se soma um potencial hidrelétrico em vias de esgotamento. Tá? A resposta parece ser sim. Tá? Para atender a crescente geração térmica de base, o sistema irá requerer a mínimo custo sem gerar gás de efeito de estufa. Tá? Bom, e aí eu me arrisco a falar do futuro distante. Né? E aqui encerro, porque eu já estou cobrando o tempo. Quer dizer, na realidade, o potencial hidrelétrico brasileiro ele chega da ordem avaliada de cerca de 260 gigawatts, imenso. É o terceiro maior potencial hidrelétrico no mundo. Depois, sabe quem são os maiores potenciais hidrelétricos? Chile e Rússia.
Mas aquelas avaliações consideram que a parcela técnica, ambiental e economicamente viável a ser desenvolvida desse potencial é alguma coisa da ordem de 150 a 180 gigawatts. Lembrando que nós ainda não temos 100 instalados. Tá? Bom, então em 2010 esse é o perfil entre total de geração de capacidade instalada e a parcela hídrica. O perfil de 2020 conforme o Plano Nacional de Energia, Plano Decenal. O perfil de 2030 conforme o Plano Nacional de Energia. E a gente se arrisca a falar que 2040 não vai poder crescer muito isso aqui não. Porque você já não vai poder mais a hidroeletricidade liderar a expansão da oferta. Tá? E a questão que se coloca então é que essa futura expansão da oferta, ela terá que ser baseada num mix que envolve o gás natural, dependendo aí fortemente da quantidade do custo das reservas do pré-sal, do carvão natural, do carvão mineral, sim, não podemos ter preconceito e eliminar o carvão mineral, ele tem um papel a desempenhar, é ele que gera quase 50% da eletricidade no mundo, aqui no Brasil ele é marginal, mas a longo prazo, por que não? Mas isso depende fortemente da viabilidade da captura e armazenagem do CO2, né, do carbono, do CCS, chamado CCS, e as opções de carvão limpo, né? Por exemplo, aí as conversões CTG, coal to gas, coal to liquids, essas discussões, essas fronteiras tecnológicas que estão sendo traçadas hoje. E nuclear, e não precisa traçar nenhuma fronteira tecnológica, ela existe aí, está aí. Tá? As fontes renováveis, né, a biomassa, a eólica solar e a expansão dos programas de eficiência energética, né, em especial esses tornados mais importantes pelo aumento do custo marginal de expansão, vão ser, sem dúvida, um complemento importante. Agora, não se pode imaginar que eles vão ser o carro-chefe da expansão da oferta. Num país em que já tem uma enorme demanda de expansão de oferta. O Brasil é o 90º consumidor per capita de eletricidade do mundo. Nosso consumo é abaixo da média mundial, é menor do que o Chile, menor do que o da Argentina e corresponde a menos da metade do consumo de Portugal. Então, a gente achar que não precisa expandir o sistema, até estamos condenando aos nossos filhos e netos a terra miséria. Então, é um problema, uma decisão aí bastante complicada. Bom, como ela já brigou comigo, eu ia falar um pouquinho de Fukushima, mas eu vou deixar a história de Fukushima para os debates, para não atravessar muito tempo. Obrigado. Aliás, um dos argumentos contra o Belo Monte é que o Brasil tem que mudar o modelo de desenvolvimento, como se fosse possível você estalar o dedo assim e virar todos vivendo do verde sem energia. Eu quero registrar a presença do professor Cláudio Rodrigues aqui, que nós estamos planejando aí colher um depoimento histórico dele, pela importância dele aí no empenho e no desenvolvimento da energia nuclear, inclusive para diversas outras funções aí no Brasil. Bom, está aberto aí para as questões dos senhores, é só levantar a mão e se apresentar. Tem um microfone que está vindo aí. Armando Carrara, Instituto de Engenharia. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Leonard e, em seguida, fazer uma sugestão construtiva. A pergunta é a seguinte, Leonard. Em toda a feira de robótica que havia no Japão, esse Japão que se impôs, o modelo Toyota, que lhes foi levado por Benjamin Duran, desmontou a indústria automobilística concorrente e depois se afirmou como referência de qualidade e eficiência em todo o ramo industrial. Até pastel de feira japonês é melhor. Esta situação de robótica, robozinho aí que serve de bandejas de café, liga e desliga, passa aspirador em casa, como nós vimos na feira, quando chegou na hora de Fukushima, onde tínhamos ali 2 palmos de água contaminada, todos os robôs deviam estar ocupados nas feiras, porque não sobrou nenhum. Os funcionários da TEPCO que entraram na usina, alguns se contaminaram, porque não lhes foi dada a bota de cano alto igual a essas que os faxineiros do nosso condomínio utilizam. Então, sabemos que os manuais prevêem todas as situações, os procedimentos são todos pormenorizados. Agora, na execução,
Se o paradigma universal de compromisso e seriedade apresenta uma execução dessas, como seria no Brasil? Interessante essa colocação que você fez, bastante interessante. Agora, quer dizer, existem vários exemplos que você pode tomar aí do problema do Fukushima Daiichi, né? Você deu esse exemplo aí da contaminação, que não entraram com bota. A gente tem que ver o acidente de Fukushima Daiichi, parece que numa perspectiva, parece que com o tempo a gente esqueceu que o acidente foi causado por uma enorme tragédia natural. Quer dizer, as pessoas que estavam lá gerindo aquela crise, né, é diferente das pessoas que estavam gerindo a crise, por exemplo, em Three Mile Island, nos Estados Unidos. Qual é a grande diferença? É que lá, aquelas pessoas não sabiam nada sobre a segurança de suas famílias. Quer dizer, o operador que estava lá, ele não sabia como estava a casa dele, não sabia se a família dele tinha morrido. Então dá para imaginar as circunstâncias em que todas essas ações foram tomadas. Hoje, depois, com vista com distanciamento, se identifica uma série de falhas. Por exemplo, você identificou eventual não acesso a robôs, né? Eu vou mais simples, não acesso a vários componentes mais simples, que poderiam ter ajudado muito a gestão da crise, como dispositivos de geração elétrica de emergência, como flanges especiais. Mas a gente fala isso e diz, puxa, não tiveram disponíveis. Mas peraí, nós estávamos numa terra arrasada. Quer dizer, você imagina qual o estado das estradas, das redes de abastecimento, com o esforço que era para conseguir se deslocar logo imediatamente após dentro do Japão. Então a gente tem que ser bastante criterioso quando se faz críticas ao operador, que são muitas. Pode se listar um número enorme de críticas. Agora, essas críticas têm que ver que essas falhas ou deficiências, elas ocorreram num cenário, não era um cenário normal. O acidente foi provocado por uma catástrofe natural que não afetou só as usinas, afetou toda a região. Então, no caso dos robôs que você falou, realmente a gestão pós-crise, hoje que você está nessa situação, ela abre margem de uma série de desenvolvimentos de robótica, né? Novos dispositivos. Mas a robótica também, a gente tem que entender que quando você prepara um robô, é muito difícil você fazer um robô multiuso que sirva para inúmeras tarefas. Os robôs, em geral, são elaborados para determinadas tarefas específicas. E as necessidades de tarefas específicas surgiram imediatamente no pós-acidente, não são tarefas triviais nem corriqueiras. Então elas exigem desenvolvimento de equipamentos novos, que é a coisa que está acontecendo hoje, né? Então a gente tem que contextualizar a crítica ao que aconteceu no Japão com a realidade que aquelas pessoas enfrentaram naquele momento. Inclusive, você imagina a dificuldade, muitas críticas são feitas ao governo do Japão por uma série de coisas. É muito fácil criticar que eles erraram em algumas decisões tomadas na gestão da crise nuclear. Parece que eles estavam gerindo só a crise nuclear. Eles estavam gerindo uma parte do país destroçada. E no meio daquilo tinha crise nuclear. Então dá para imaginar que eles cometeram erro. Sim, cometeram erro. Então a gente parece que às vezes compartimenta a coisa e não pode ser analisado aos pedaços. Tem que ver o contexto geral. E o contexto foi terrível, né? A gente esquece, não cheguei a falar, nós estamos falando de um acidente natural que matou 100 mil pessoas, que matou cerca de 20 mil pessoas e deixou desabrigadas 150 mil. Não estamos falando de um acidentezinho trivial, não, é uma grande tragédia que foi enfrentada pelos japoneses. Então é muito fácil depois a gente sentar e criticar. Então a situação é diferente. Por outro lado, aquela tragédia afetou 14 usinas nucleares, isso é uma coisa também. Foram 14 usinas nucleares que foram afetadas pela mesma tragédia. O mesmo terremoto, o mesmo tsunami. Dessas 14, 4 evoluíram para a situação acidental. As outras 10 vêm de desligamento seguro, desde o primeiro momento. Dessas 4 que caminharam para um cenário acidental, 3 chegaram a um acidente severo. Todas na central de Fukushima Daiichi, atividades 1, 2, 3 e 4. Dentro desse contexto. Então a resistência do parque nuclear japonês essa tragédia foi importante. Mas só para entender, essas 3 que chegaram ao acidente
foi em função da proporção do desastre natural ou foi em função de falhas de segurança? Não, foi fundamentalmente por causa das condições particulares de localização daquelas unidades. Foi particularmente por isso. Eram unidades que estavam, o primeiro ponto, elas estavam posicionadas numa cota muito baixa. As outras que sobreviveram, todas sem exceção, estavam posicionadas em cotas mais elevadas. Cota em relação ao nível do mar. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que outras centrais reagiram às vezes melhor, que tinham mais diversidade de meios de ação para enfrentar acidentes severos, meios complementares. Por exemplo, em Fukushima Daiichi existiam 6 usinas, 4 foram afetadas. Por que as outras 2 não foram afetadas e as 4 evoluíram para o cenário acidental? Por 2 razões. A primeira é que a unidade, se a gente ver a foto, tem as 4 usinas todas juntinhas e as outras 2 estão um pouco deslocadas. Elas estão deslocadas, estão um pouco mais altas. Primeiro ponto que evitou o acidente naquelas 2. Segundo ponto, ela possuía essas usinas, essas 2, elas tinham um sistema de geradores diesel que eram resfriados a ar. Se tivesse esses geradores diesel resfriados a ar alimentando as unidades 1, 2, 3 e 4, o cenário acidental talvez talvez não chegasse à severidade que chegou. É só um exemplo. Então, fazer essas críticas ao japonês é muito fácil fazer depois de passado, né? E tentar extrapolar ela para o Brasil, dizer, não, se lá eles tiveram dificuldade, aqui no Brasil seriam piores, eu acho que essa colocação, a priori, considerar isso a priori, é um pouquinho de complexo aquilo que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata, né? Mas, na realidade, o problema aqui no Brasil, as medidas para enfrentar essa situação existem. E os reatores brasileiros, dadas as suas características, né, de ser um reator de água pressurizada, para aquele cenário acidental que ocorreu no Japão, eles teriam mais flexibilidade, mais tempo de resposta. É curioso, isso a gente fica discutindo, é um tema interessante de discussão, mas das 14 usinas afetadas no Japão, as 14 eram do tipo BWR, de água fervente. Nenhum reator a água pressurizada foi atingido pelo terremoto tsunami, que daria um parâmetro. Não que eu quisesse que tivesse sido. Mas, de algum modo, esse acidente modificou alguma coisa dos procedimentos aqui das usinas brasileiras? Muito, ela modificou no mundo todo, né? Na verdade, é que eu não tive tempo lá, agora você está puxando o assunto. Né? Na realidade, eu acho que o acidente de Fukushima, ele trouxe para a indústria nuclear como um todo 2 grandes lições, tentando resumir de forma bastante simplista, mas eu acho que objetivamente. Ela trouxe 2 notícias, uma boa e uma ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? Né? Normalmente o pessoal prefere a ruim primeiro, né? Então a notícia ruim que trouxe o acidente de Fukushima é uma coisa muito simples. Acidentes severos acontecem, porque a indústria nuclear, depois de ter enfrentado o acidente de Maiwara e o acidente de Chernobyl, e com tudo aquilo que foi implementado em termos de melhoria, de segurança, tanto no hardware, nos equipamentos, quanto no software, nos procedimentos, quanto no humanware, quer seja dos operadores, ela tinha uma certa, apesar de não transmitido, uma certa convicção de que acidentes severos não acontecem. Mas o acidente de Fukushima trouxe a má notícia: acidentes severos acontecem. Então, o que se precisa atuar na indústria nuclear é nesse sentido que a indústria nuclear no mundo todo está atuando, inclusive aqui na brasileira. A primeira vertente é avaliar quais são as condições que possam levar a um acidente severo. Ou seja, aquilo chamado tecnicamente de eventos além da base de projeto. Uma instalação de engenharia qualquer é projetada para certos carregamentos, certas condições. Você tem que avaliar quais são as possibilidades. Isso é um problema caso a caso. Lá no Japão foi o terremoto tsunami. Aqui no Brasil certamente não é o terremoto tsunami, mas pode existir outras que levem a uma situação dessa. Você tem que avaliar, reavaliar os acidentes, além da base de projeto, detalhar, conhecer melhor quais são as suas possibilidades de ocorrência. E a segunda vertente é implementar medidas que permitam às unidades enfrentar esses acidentes. Mas por que a Alemanha tomou a decisão de desativar os usinas? Não, esse é outro assunto. Posso acabar essa história? Eu volto para a Alemanha. Então, na realidade, a indústria nuclear no mundo todo está atuando nessas 2 vertentes. E para isso existem vários nomes, stress test, a gente escuta falar, e a nossa indústria nuclear, em especial a empresa, ela vem seguindo esses mesmos procedimentos e ela já tem um plano de investimentos nessas 2 vertentes
que remontam a cerca de 300 milhões de reais a serem gastos nos próximos 5 anos, em melhorias nas duas vertentes. Né? Então esse é um aspecto importante. Agora a história da Alemanha. Bom, eu acho que a gente tem que entender o problema da Alemanha dentro de um contexto político-social mais amplo do que o aspecto estritamente técnico do assunto. O que acontece? Qual a história recente da Alemanha? Em 2001, o governo alemão era exercido por uma coalizão liderada pelo SPB, né, do chanceler Schröder, né, 2001. Né? O que aconteceu naquele momento? O Alemanha é um governo parlamentarista, ele vive de coalizões, de manutenção de estabilidade de coalizões. Essas coalizões se desestabilizam por uma série de razões locais. E aconteceu isso em 2001, com o governo Schröder. A coalizão que lhe permitia o poder se desestabilizou. E ele precisava recompor. Ele só tinha politicamente alternativa, porque o rival tradicional da SPD é o CDU, que atualmente está no poder. Ele só tinha uma alternativa, que era se aproximar do Partido Verde, que tem, coincidentemente, a Alemanha é o único país onde o Partido Verde representa uma parcela significativa do eleitorado, cerca de 20% a 25%. Não existe outro país igual no mundo que o Partido Verde tem um peso político tão grande. É um caso único, é a jabuticaba alemã. Né? Por várias razões, também a gente pode discutir por quê, tem uma razão histórica. Mas o que aconteceu? O chanceler Schröder precisava do governo, entrada do governo do Partido Verde na coalizão. E ele, o que ele ofereceu na negociação? O Partido Verde queria o abandono do nuclear. Então, para poder o Partido Verde entrar, eles tiveram o compromisso político de passar uma lei que previsse o abandono do nuclear, em 2001. Né? Que previu o abandono do nuclear em 2022. Né? Na época era um horizonte de 20 anos. Né? Essa lei passou, estabilizou, o governo foi mantido, o chanceler Schröder se manteve no poder por mais vários anos, mas aí depois ele acabou perdendo naturalmente o poder pela própria alternância e assumiu a CDU da chanceler Angela Merkel. Bom, nos primeiros anos de governo da chanceler Angela Merkel, era a plataforma da CDU rever aquela lei, dados os altíssimos custos econômicos e sociais que aquela lei de abandono do nuclear estava causando para a Alemanha. Né? Aí era uma plataforma eleitoral e a chanceler Angela Merkel levou isso ao governo e conseguiu passar uma lei, com base na coalizão que mantinha ela no poder, passar uma lei que prorrogava o prazo de validade dessa lei por 12 anos, passando para 2034. Foi passada essa lei. Obviamente o Partido Verde não ficou nem um pouquinho satisfeito com isso, né? Normal que não ficasse. É o que aconteceu. De novo, agora em 2010, em 2011, o governo, a coalizão, que é liderada pela CDU, se desestabilizou de novo. Então a CDU tinha duas alternativas. Aliás, parecidas com as alternativas que o SPD tinha em 2001. Ou ela chamava o seu principal rival para a coalizão, coisa que politicamente não é fácil, ou então chamava aquele que acaba desempenhando o papel de fiel da balança partidária na Alemanha, que é o Partido Verde. Aí a chanceler da Merkel chamou o Partido Verde de novo para conversar. O acidente de Fukushima não tinha acontecido. O Partido Verde não quis nem conversa com ela. Ela virou o diabo porque ela prorrogou a lei. E ela estava assim, numa situação muito difícil. Aí aconteceu o acidente de Fukushima. Primeira coisa que a chanceler Angela Merkel foi à TV, no dia seguinte, ela, em vez de se solidarizar com o sofrimento do povo japonês, ela não deu muita importância para isso. Primeira coisa, ela disse, olha, moratória na decisão que eu tomei. Moratória. Não entra em vigor a lei que eu fiz aprovar no parlamento. Está suspensa a aplicação dessa lei. Aí o Partido Verde já começou a dizer, só suspende. Bom, então agora a gente dá para conversar. Ela começou a conversar. Passado o acidente de Fukushima, as eleições eram em maio, se eu não me engano, o acidente de Fukushima foi em abril. Ela continuou conversando com o Partido Verde. E aí ela foi a público dizendo que aquilo que ela tinha dito que era moratória era definitivo. Ela suspendia a lei que ela mesma tinha passado no parlamento, e ela saiu, isso foi altamente mediatizado no governo da Alemanha, e ela saiu como que foi ela que acabou com a energia nuclear na Alemanha. Quando a lei de 2001, ela saiu de paladina antinuclear, coisa que ela nunca foi. E com isso que ela conseguiu, de novo, a estabilidade da coalizão no poder. Ou seja, essas decisões alemãs têm muito mais a ver com a manutenção do poder do que propriamente com uma decisão para preservar a saúde e o meio ambiente da Alemanha.
Né? Então, a gente tem que dar uma A certa... gente fala muito do nosso presidencialismo de coalizão, mas o parlamentarismo de coalizão Não, o parlamentarismo, por definição, ela é de coalizão. Né? Então, essas coisas acontecem. Né? Só um comentário. Ricardo Galvão, da Sociedade Brasileira de Física. Só para complementar o que o Leonardo falou, a conclusão disso é que a Alemanha agora está com déficit energético de 2 gigawatts e é previsto no pico do inverno esse déficit vai subir a 5 gigawatts. Não, só completar, desculpa, eu falei a má notícia, não falei a boa. A gente se enrolou aqui com a Alemanha. Eu falei, a má notícia é acidentes nucleares acontecem e a indústria tem que se repensar a maneira de enfrentar esse problema. Tá? Isso é a má notícia e isso está acontecendo no mundo todo. A boa notícia, se é que a gente pode chamar de boa, né, é o fato que acidentes nucleares severos, sim, acontecem, mas as consequências desses acidentes não são tão catastróficas como a linguagem meio hiperbólica que não só a mídia, mas os políticos usaram para definir esse acidente. Porque a gente chama de catástrofe nuclear, tragédia nuclear, a um evento que ninguém morreu. Não houve ninguém que tomou dose de radiação que pudesse levar à morte. Não houve ninguém do público que tomou nem dose de radiação que possam provocar acima das doses limite ambientais, prevista a regulamentação. Ou seja, é uma catástrofe que não tem vítima, em termos de morte. Esse é um fato. Em termos de áreas, eventualmente de uso restrito, ou impacto ambiental, que seria a restrição no uso de áreas de solo devido à contaminação do solo, essas áreas existem, mas elas são bastante limitadas. Existem, mas são bastante limitadas. Então, quando a gente pega o impacto ao público, a saúde pública e o impacto ao meio ambiente, eles existiram, mas foram bem limitados e longe daquela definição hiperbólica e da catástrofe, do desastre. E é curioso e até irônico que logo após o acidente de Fukushima, aconteceu um acidente biológico na Alemanha. As pessoas já esqueceram, né? A história da proliferação de uma bactéria extremamente nociva para o ser humano, proliferou, curiosamente, na agricultura orgânica. Tá? Essa bactéria levou à morte 50 pessoas. Repito, esta bactéria, esse acidente biológico numa atividade de agricultura orgânica, supostamente saudável, levou à morte de 50 pessoas e levou à hospitalização cerca de 1.400 pessoas. Quer dizer, então é questão da gente ter um parâmetro de comparação de consequências objetivo, né? Um pouco fora das hipérboles. Isso aconteceu. E nenhum país, a chanceler Angela Merkel não proibiu a agricultura orgânica na Alemanha. A agricultura orgânica que matou 50 pessoas e levou à hospitalização 1.400. Tá? É bom a gente lembrar disso aí, né? Eu não estou querendo de maneira alguma banalizar as consequências de Fukushima, que foram importantes e estão sendo um problema significativo para as populações daquela região. Agora, a gente tem que botar isso num contexto mais amplo. Né? Então, a boa notícia, se é que pode ser boa, né? Num contexto de 20 mil mortos, 150 desaparecidos, isso também é uma coisa que faltou um pouco da mídia, pelo menos aqui, não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo. A grande notícia era o acidente nuclear. Eu não vi uma mensagem, uma manifestação de solidariedade ao povo japonês. Sinceramente, uma coisa que me chocou profundamente, talvez por eu estar muito envolvido com esse tema na época, me chocou profundamente o fato de não ter manifestações reais e concretas de solidariedade ao povo japonês. Tinha assim gente preocupada em querer evacuar os brasileiros que moram no Japão, realimentando um ciclo de pânico sem fundamento técnico nenhum. Né? Isso é um ponto, mas isso não é um privilégio do Brasil, não. Isso aconteceu em outros países também. Né? O Leonardo, na apresentação dele, ele falou dos recursos hídricos, aí, por exemplo, de países que têm ainda muito a crescer, por exemplo, a China. Tem lá recursos hídricos para a criação de energia através do recurso hídrico. Então, por que eles estão desenvolvendo hoje, né, tem lá programadas 23 usinas nucleares?
com a sua opinião, justamente porque eles, já com tanto recurso hídrico, podem expandir esse recurso hídrico, que o Brasil tem um grande potencial, um grande ganho com isso, porque eles resolverem, então, nesse crescimento da China, investir na criação aí de 23 usinas nucleares. E uma outra pergunta aqui do Rex. Em um momento da sua apresentação, mostrou que a Marinha, né, tem vindo, então, aumentando toda a sua pesquisa tal, na área nuclear e tudo mais, e até, usando até as mesmas palavras, o empenho começou a ficar menos aparente, vamos dizer, dentro desse contexto todo. Por quê? Já que o empenho é realmente uma área que iniciou, talvez, todo esse estudo, né, da área nuclear. Quer responder? Eu estou respondendo a sua pergunta, porque a sua pergunta é muito simples, fácil. Na verdade, a China, se você for ver a distribuição da matriz energética chinesa, o nuclear, em tese que a China hoje tem em operação, eu acho que, se eu não me engano, 8 usinas dessa ordem, e tem mais 23 em construção, a contribuição nuclear para a matriz energética é menor do que a brasileira, é de 1 e pouco por cento. E com essas 20 e poucas usinas, essa contribuição não chega nem a 5%, por uma razão bastante visível, né? Eu falei que o consumo per capita de eletricidade do brasileiro era metade do de Portugal, menor que a Argentina, abaixo da média. O consumo per capita do brasileiro é mais do dobro do da China, ou seja, dado o tamanho das carências, do tamanho da demanda reprimida que existe na China, é muito maior do que a nossa. Então a China não pode se dar o luxo de não ter opções. Ela tem que desenvolver tudo que ela tem disponível. Ela tem um grande potencial hidrelétrico, ela aproveitou, recentemente ela inaugurou a usina de Três Gargantas, que é a maior usina em potência instalada do mundo. Aí vai aparecer o primeiro problema. A usina de Três Gargantas é a maior usina hidrelétrica do mundo em potência instalada. Agora, a usina de Itaipu é a maior hidrelétrica do mundo em energia produzida. Por quê? O fator de capacidade de Itaipu é uma das melhores hidrelétricas brasileiras, ela se beneficia de vários arranjos, ela é de final de tem vários histórias. Ela chega a 70% o fator de capacidade de Itaipu. É bem acima da média brasileira de Itaipu. E lá na China, o fator de capacidade de Três Gargantas não chega a 50%. Então aí você já pode imaginar as dificuldades que eles têm. Eu não conheço exatamente o fator de capacidade média da chinesa, mas eu tenho certeza que é menor do que o brasileiro. Então eles têm que aproveitar, mas isso não resolve. O maior investimento que a China faz em termos de geração de energia não é nem a eletricidade, não é nem a nuclear, é o carvão. Eles inauguram uma usina nova, eles inauguram cerca de 500 megawatts de carvão mineral por semana na China. Então, com todos os impactos ambientais que isso tem, né? Ambientais e sociais. Então, na realidade, o problema da China é 7 vezes superior ao problema brasileiro. Então, tem um problema, o problema da China é 7 vezes maior. Então, daí que eles não têm essa possibilidade de opção. Eles têm que investir em tudo e o nuclear é um caminho importante para eles. Você vê como é que às vezes a gente, mesmo vivendo o problema, a gente perde noção das coisas. Eu tive a oportunidade no final de 2010 de visitar a China, visitar as usinas de Haiyan, a construção das unidades de Haiyan. E numa reunião com a SNTP, que é a empresa chinesa da construção, a pessoa que nos recebeu fez uma apresentação e disse, não, porque esse ano nós estamos concluindo a implantação de 100 mil megawatts aqui na China, não sei o que. Aí eu botei baixo, eu acho que quem estava comigo, eu falei assim, que esse chinês se enrolou. Tá maluco, 100 mil megawatts é toda a capacidade instalada no Brasil. Todinha, não pode ser impossível. Como é que ele vai fazer isso em um ano? Ele errou. Mas eu fiquei aquilo na cabeça. Aí eu saí da reunião, fui para casa, fui na internet entrar. Não, o chinês estava errado mesmo, não foi 100 mil não. Foi 94 mil. Ou seja, a China, no ano de 2010, ela implantou uma capacidade de geração, misturar todas as fontes misturadas, maior do que um parque gerador brasileiro inteiro. Para você ter uma questão de ordem de grandeza. Eu fiquei com a cara, eu digo, pô, é verdade, não é 100, é 94. Tudo, né? Siderurgia. Então realmente é impressionante e isso é uma medida do tamanho das carências da China, né?
sentido. Tem demanda, tem gargalo do outro lado, né? Bom, nós temos mais. Aqui depois. Ok, bom dia a todos, bom dia, Leonardo, bom dia. Eu queria não fazer uma pergunta, mas eu gostaria de dar 2 testemunhos recentes para ilustrar aquilo que o Leonardo falou, do tamanho do acidente e da perspectiva que a população tem. Isso se deu na visita que eu fiz recentemente a Chernobyl. Eu fui a Chernobyl, houve uma reunião da ONU em Chernobyl, onde se apresentaram os relatórios sobre os efeitos de câncer, os efeitos ambientais e os efeitos nos recursos hídricos também. Durante os 25 anos que ocorreram, e esses 25 anos, por sinal, coincidem com a vida média, grosseiramente, do Césio, que é o vilão maior nesse tipo de acidentes. E eu fui com a visão que nós temos aqui no Brasil, de centenas de mortos, 100 mil mortos, de câncer, de um acidente de grandes proporções. E, na verdade, morreram cerca de 50 pessoas no acidente de Chernobyl. E não houve nenhum tipo de efeito significativo ambiental. Não houve contaminação das águas subterrâneas por um fator muito fácil, simples, pela diluição e pela lentidão da propagação de águas em meios subterrâneos, uma coisa conhecida na região. Como também não houve nenhum tipo de epidemia cancerosa que não seja aquela primeira causada pela iodina, que é o elemento mais perigoso nesse tipo de acidente. A iodina decai em 8 dias, depois você tem o césio como segundo elemento. Então, apesar dos mapas de contaminação que eu tenho em casa, mapas de contaminação, etc., indicarem a presença de césio 117, ainda hoje, Chernobyl, os efeitos para a população, os efeitos humanos de Chernobyl, devido à radiação, foram extremamente menores do que aqueles anunciados. Na verdade, ocorreu também como o que ocorreu em Fukushima. A grande desgraça de Chernobyl foi um problema político de paralisar uma indústria grande, de mover camponeses daquela região, de um problema de natureza humana, econômica e política. Esse foi o grande problema de Chernobyl. Então, Chernobyl foi amplificado num nível absurdo, inclusive através da fraude. Houve uma fraude clara no processo, várias fraudes no processo de Chernobyl. Uma delas foi denunciada recentemente pelo próprio elemento que fez a fraude, que foi os famosos camundongos com o DNA alterado. Foram anunciados o DNA alterado dos camundongos, enquanto na verdade não era a alteração no DNA devido à radiação, mas era um outro tipo de camundongo, não muito frequente na região. Então foi confundido o DNA do camundongo A com o DNA do camundongo B, achando que o A diferia de B por causa da questão da radiação. Isso foi denunciado na revista Nature. Um ano depois, o Maddox se retratou nessa revista. Então, eu acho que essas dimensões de Chernobyl foram extremamente exageradas. Enquanto que outros acidentes, esse acidente orgânico, onde há contaminação, porque você soltar uma Escherichia coli se compra. Você soltar uma Escherichia coli, você fabricar uma Escherichia coli que você não tem controle, aí você tem contaminação de verdade. Não vai com Geiger, não. Você tem que ver dentro da pessoa, onde é que foi, onde ela se prolifera. É um acidente muito mais perigoso, um acidente com Escherichia coli, do que um acidente nuclear, por causa da capacidade de controle que nós temos dos processos nucleares. Então, o que eu vi lá em Chernobyl, inclusive perguntando para a motorista de táxi, onde é que é o hospital do câncer? O câncer não, quem está com câncer é meu avô, que está com câncer na próstata, e falava o motorista de táxi. Então, não houve esse tipo de acidente
Eu só vou pedir para se identificar para a câmera, né? Ornos, do Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Então, esse é o primeiro depoimento que eu tenho. E também as causas do acidente de Chernobyl, quer dizer, era muito difícil evitar que uma pessoa apertasse um botão que não podia ser apertado, como disse o Ban Ki-moon, estava presente no evento. Então, essa é a primeira questão. Por isso que quando o pessoal da eletronuclear for falar sobre as medidas novas de prevenção de acidentes no complexo Álvaro Alberto, recentemente em São Carlos, eu falei, poxa vida, é muita coisa, até exagerada. Eu acho que vocês tomaram atitudes até exageradas do ponto de vista de prevenção do acidente. Essa é a minha opinião pessoal. Bom, então essa é a primeira questão. A questão chinesa eu também estive na China recentemente, e eu percebi tudo que você relatou, a dinâmica da construção das usinas nucleares, e também eu percebi um tipo de movimentação na região do Instituto de Física Aplicada e Matemática, encarregado de fazer os lasers apropriados de alta intensidade, petawatts, para a fusão induzida inercial, que eu fiquei absolutamente impressionado. Eles têm um número de profissionais dedicados a esse tipo de projeto. Eles têm os programas de computação, estão sob schedule, quer dizer, a subrotina A vai funcionar em 2010, subrotina B, coisa que eu nunca vi em ciência nesses 40 anos que eu faço ciência. Então, a atividade em relação à fusão nuclear e coligada com a fissão nuclear também é muito grande na China. Eu acho que nós podemos ter surpresas aí nos próximos 20 anos, entende? Com a unidade de operação de algum tipo de reator de fissão-fusão nuclear. Então, o depoimento que eu tenho que dizer é a seguinte coisa: a gente às vezes vem da China para o Brasil, parece que foi para um outro mundo, porque a velocidade, a seriedade com que eles estão cumprindo os planos de energia é muito grande, e os investimentos são investimentos de bilhões na questão dos lasers induzidos. Enquanto que aqui a gente tem um investimento relativamente pequeno nesse tipo de área. Então, eu estou absolutamente de acordo com o Leonan, de que se a gente for tomar como referência assim, o que saiu na imprensa de Chernobyl, Fukushima pode ser preocupante. Mas em Fukushima não aconteceu nada, porque a medida principal foi distribuir iodina, eles tomaram. E eu diria mais ainda, Leonardo, se os velhinhos que morreram na prefeitura de Fukushima, por causa da enchente, tivessem corrido para a usina nuclear, eles teriam várias vidas teriam sido salvas, porque era a região, do ponto de vista de proteção contra o mar, mais segura da prefeitura de Fukushima. Vamos fazer um pequeno comentário sobre Chernobyl. Na verdade, o acidente de Fukushima, ele acabou desmontando um processo muito positivo que eu acredito que ia acontecer, porque ia completar 25 anos de Chernobyl em abril, e esse grande evento a que o Orno se referiu, né, da comemoração, ele desmistificaria, ele foi preparado para desmistificar a imagem que se tinha de Chernobyl, que não foi, e foi muito, na época, muito distorcida pelos vários interesses políticos que existiam. Lembremos-nos que a União Soviética começa a acabar com Chernobyl. Em abril, 26 de abril de 86, a União Soviética foi o início do fim da União Soviética, por variadas razões, né? Bom, então o acidente aconteceu e não teve clima para esse ambiente, né? Então acho que talvez se não tivesse acontecido o acidente, hoje a gente está numa situação bem mais favorável do que aconteceu. Foi uma coincidência histórica infeliz, né, desse ponto de vista. Silas Eduardo, da Biodiesel, Revista Internacional. Quero parabenizar os organizadores da realização do Dinheiro Vivo pelo este fórum de debates, esse encontro da tecnologia nuclear. Na questão de energias renováveis, nós podemos verificar a importância também da eólica. Mas, no entanto, podemos, neste debate de energia, sempre evidenciarmos o etanol e também o biodiesel, que combate de uma forma impressionante a poluição
quando se utiliza no óleo diesel. E em seguida, também parabenizar as palavras do professor Leonan e propor uma moção de solidariedade à população japonesa pelo transtorno que ocorreu através da usina nuclear de Fukushima, no Japão. Bom dia a todos. Meu nome é Vicente Lassano Neto. Eu sou geólogo, ecologista e engenheiro de petróleo. Nós vivemos aqui nesta bola chamada Terra e é preciso que a gente entenda como ela funciona. Enquanto nós não entendermos como esta bola funciona, o mundo é esse que vocês descreveram aí. Quando nós passamos a observar a Terra com olhos mais agudos, menos não contemplativos e sem apelos bíblicos ou religiosos, nós vamos chegar a conclusões que estão totalmente opostas a tudo que se disse aqui. Primeira conclusão: a vida no planeta vai acabar por falta de gás carbônico. E a responsável por esse fenômeno são as florestas. Petróleo não acaba. É impossível aos seres humanos, independente do número deles, consumir todo o petróleo existente no interior da crosta terrestre. E é a forma de energia mais barata e, do ponto de vista de instalações e implantação e de custo operacional. Petróleo, $5 o barril, custo de operação mais 5, usina termoelétrica, $135 mil cada barril de óleo equivalente, $200 por cada barril de óleo equivalente de custo operacional. É caro. E o petróleo tem a vantagem. Ele, ao ser queimado, ele manda CO2 para a atmosfera. E o CO2 posterga o fim da vida no planeta, porque o planeta vai acabar a vida vai acabar por falta de gás carbônico. Temos que entender que o efeito estufa não existe. O efeito estufa é uma incompreensão do aquecimento natural da atmosfera, da atmosfera do planeta Terra, cujo principal responsável são as plantas. O ar é uma mistura homogênea, não tem efeito estufa. Isso é uma enganação que metade na cabeça das pessoas aí e fica esse mundo perdido aí. Então, diante do que eu disse aqui, nós podemos sepultar os 4 venenos anunciados ali pelo professor Leonan, né? E podemos sepultar as termonucleares. Discordar do que eu disse aqui não é discordar do Vicente, é discordar da natureza. A decisão é de você. Muito obrigado. Obrigado, Vicente. Bom, então... Imagina assim, só o Cláudio Rodrigo fez uma pergunta para o Rex, né? Eu ouvi o Rex, foi muito bom escutar o Rex. Não sei se ele me permitiria acrescentar um ponto que o Rex falou. Eu acho que nós temos um problema grave de financiamento da ciência e tecnologia em muitos setores, em especial do setor nuclear, na medida que ele é financiado pelo orçamento fiscal da União. O orçamento fiscal da União, desde que se passou a ter uma política sistemática de superávit primário, ele é uma medida incerta, porque o orçamento não é garantido, você não sabe no ano qual é o orçamento que você tem do ano que vem. Então, as atividades de infraestrutura, de pesquisa e desenvolvimento, de infraestrutura para pesquisa e desenvolvimento na área nuclear, são financiadas pelo orçamento fiscal da União. Então, eu acho que a sugestão, acrescentaria a sugestão do Rex, é um modelo diferente de financiamento para esse tipo de atividade. Isso é particularmente sensível em grandes instalações, como usina de enriquecimento, usina de conversão, reator multipropósito, que são empreendimentos de longo prazo de maturação que exigem um orçamento estabelecido para poder ser cumprido. Então, a gente continua insistindo em buscar recursos no orçamento fiscal da União. A gente tem que ser criativo e encontrar um outro mecanismo de financiamento. Algumas ideias existem, eu estava até conversando com o Rex antes, né? Ideias existem, mas eu acho que esse problema tem que ser atacado diretamente. E ele nunca é atacado, a gente fica falando, formação de recursos humanos, mas o problema crucial, eu acho que ele acaba não sendo tocado. Né? Essa questão da visão sistêmica de país, aí, você tem um planejamento, você tem vários setores que pensam o seu planejamento e a macroeconomia é descolada disso.
Então você pega o que é desviado para juros, que foi nesses anos todos aí, em cima de uma bula. Criado uma bula nessa história da teoria da jabuticaba aí para juros, que se a taxa de juros real ficar abaixo de 8%. Você pega a Itália, o escândalo que foi agora, aumentar 5 pontos aí, a taxa de juros italiana, no meio de uma crise agudíssima. E a taxa brasileira é maior, né? Então, quando você olha o salto que o Brasil vai dar, você tem todos esses planos. Quer dizer, o PAC já começou com esse negócio de... Você pega, até uns anos atrás, o suprassumo do machismo financista é o seguinte, pegar o Tesouro, e o Tesouro dizia o seguinte, daqui não vai... O Tesouro definia se o dinheiro ia ser liberado ou não. Quer dizer, o desperdício que o Brasil tinha com interrupção, aí, com contingenciamento de verbas, você não administrava a despesa. Depois vinha com essa história, não, o Brasil gasta mal, então tem que reduzir a tributação. Então o salto brasileiro vai ser o seguinte, quando conseguir inverter essa política de juros e câmbio, os juros vir para o patamar adequado, aí, deixando a renda fixa, o título do Tesouro de competir com investimentos, e quando o câmbio for competitivo efetivamente, porque parte dessa questão tecnológica, inovação de empresa é câmbio. Ela compara o quanto que ela precisa investir num determinado produto e compara com a imputação de produtos. Então, no fundo, a hora que der esse salto de câmbio e juros, o resto está pronto. E vem esses economistas e dizem que não, o Brasil tem que ser competitivo sem mudar. Tem que fazer que nem a Coreia fez, que investiu em educação e saúde. O passo inicial da Coreia foi câmbio. Foi câmbio. Quando o câmbio tornou a produção competitiva, aquele clima de desenvolvimento que se seguiu forçou a investir em educação, forçou a investir em inovação, criou um ambiente. A física é muito interessante. Os economistas precisavam entender mais a física aí, porque a física, o economista ele só pensa em algo gradativo. Ele não percebe quando você tem mudanças de patamares. Que nem nós tivemos agora, com essa geração desse mercado de consumo aí nos últimos anos. Né? Então o câmbio ele muda o patamar. A dimensão da economia, a dinâmica é outra. Em 2013 eu peguei uma pequena empresa perto de Campinas que fabricava equipamento médico, estava desalojando coreanos. Por quê? Porque era inferior tecnologicamente, mas o preço compensava. Se o câmbio tivesse ficado lá, essa empresa não era uma multinacional. Esse milagre chinês aí, você pega... Eu podia viajar com o sujeito que importava essas lâmpadas, como é que chama? Esse novo tipo de lâmpada. LED. Da China. Ele tinha um fornecedor chinês lá que importava componentes aí da Alemanha e tudo, juntava e com o câmbio vendia para ele. Outro dia ele voltou lá, você tinha comprado equipamento e máquina estava fabricando. Já tinha... O tamanho da fábrica tinha aumentado em 40 vezes aí em 3 anos. Mas por quê? Porque o câmbio deu a demanda aí. Bom, mas isso são outras coisas. Queria agradecer muito a exposição, foi uma outra rodada muito rica aí, que vai dar muito material para desdobramentos depois de discussão. Então, muito obrigado aí aos 2 palestrantes aí.